Bom, senhores, começamos agora o nosso módulo 5, que eu chamo de módulo de extras. E, para ser bem a verdade, essa aula 1 do módulo de extras é a única aula que estava no cronograma original do curso. Tudo que vier depois desta aula são coisas que ocorrem, correções, ideias, novos tópicos, coisas que nós decidimos acrescentar depois, coisas que eu descobri depois, ferramentas novas, e que eu vou gravar e enviar para que seja anexado ao curso. Então, o módulo 5, o módulo de extras, tende a manter o curso atualizado conforme o tempo passa, sem que eu precise revisitar o curso inteiro. E também para corrigir besteiras, porque se vocês acham que eu não falei besteira ao longo do curso, é porque vocês não ouviram o curso todo, não tiveram tempo ainda para ouvir o curso todo. Porque se tiverem ouvido o curso todo e souberem do que eu estou falando, provavelmente vão encontrar algumas besteiras. Por favor, me avisem. Tá? As técnicas de visualização e apresentação que eu vou abordar aqui são técnicas que estavam premeditadas no curso desde o seu dia 1. E eu adicionei elas no módulo extra para que esse módulo não ficasse vazio. É essencialmente isso que nos fez chegar até aqui. Bom, então esse módulo como todo, ele vai apresentar esses tópicos extras e avulsos, criado com esse objetivo de dar novas experiências, abordar algumas boas práticas que eu mesmo descubra depois, diversificar ferramentas de utilização, atualizar algoritmos que eu eventualmente aprenda depois. Se você chegou até esse ponto, você pode se perguntar se não existem melhores algoritmos para fazer qualquer uma daquelas coisas que eu abordei. Existem sim. Eu não tenho nenhum problema com você não saber alguns algoritmos, ou comigo não sabendo alguns algoritmos. Quer saber a verdade? Não existe ninguém na Terra que conheça todos os algoritmos. Se alguém disser que conhece, está se enganando. Não conhece todos eles, nem os que existem. Eu nem sei quais são todos os algoritmos que existem. Então, conforme vai passando o tempo, a evolução das ferramentas, das técnicas, das boas práticas, das experiências de cada um de nós, vai enriquecer esse módulo, vai torná-lo cada vez maior e vai deixar cada uma aqui com uma forma mais estruturada. Nem todas as atualizações vai ter um slide, cada uma vai se adaptar à nova realidade conforme as aulas e os cursos forem sendo criados, etc. Tá? Então, não vamos nos preocupar muito com o formalismo deste curso aqui especificamente. Mas esse aqui já estava programado, né? E por que ele estava programado? Eu gostaria de apresentar a vocês informações básicas sobre como fazer técnicas de apresentação, como fazer gráficos, para que vocês possam obter um visual muito importante. É importante você levar em consideração que o objetivo da inteligência artificial é resolver um problema humano. Você precisa se comunicar com o seu cliente, com aquele que recebe o seu produto. Você precisa de um relatório, você precisa de ferramentas visuais autoexplicativas, você precisa de elementos. Mostrar o algoritmo não diz nada. Mostrar os números pode dizer tudo para você, mas não é a solução do problema de negócios. O vetor que você encontra, ela é a solução de um problema físico. Estabeleça o contato com o seu cliente. A maior parte das ferramentas de inteligência artificial não foram criadas para que exista uma comunicação matemática. Elas foram criadas para fornecer soluções. Problemas existem, soluções são necessárias. E as ferramentas, nós temos todas as que nós estudamos e tantas outras que nós não estudamos. E nesse momento nós temos que nos comunicar com o nosso cliente, nosso leitor. Algumas coisas que você tem que levar em consideração na sua apresentação de resultados básicos, que não são válidas apenas para a inteligência artificial, diga-se de passagem. Às vezes, mais é menos. O que eu quero dizer isso? Você colocar muitas informações em um slide, em um painel, naquilo que nós chamaremos de dashboard. Muitas informações concentradas, piscando, iluminadas, cheias de sensores,
elas podem trazer mais confusão mental do que uma interface simples, limpa e fácil visualização. Mais informação, mais qualidade, às vezes impacta em menos elementos sendo utilizados. Os dados, a informação que você precisa passar, precisam ser compreendidos visualmente sem esforço. Ou pelo menos sem esforço exagerado. O que eu quero dizer com esse esforço exagerado? Se você não conhece absolutamente nada do que você está olhando, você vai olhar para aquilo lá. Isso aqui não significa nada para mim. Realmente, também não significa nada para mim mesmo. Porém, se você observa e conhece o problema, você vai ver os elementos visuais, você vai saber do que se trata. E as pessoas são visuais. Se as pessoas são visuais, figuras impactam. Cuidado com elementos visuais piscando, iluminando, chamando a atenção. Porque se você chama a atenção para o canto esquerdo aqui, meu canto esquerdo aqui, de frente para a tela, esse cantinho aqui, eu chamei a atenção para esse título, eu posso não ver a informação importante que está nesse canto aqui do lado direito. Toma cuidado conforme vocês impactam essa informação. E existem muitas formas diferentes de fazer a apresentação de seus dados, mas poucas formas são excelentes. Existe mais de uma forma excelente de apresentar a informação, mas existem muito mais formas não excelentes do que número de formas excelentes de apresentar a informação. Cada dado conta uma história, e por isso que não dá para criar aqui uma regra única, algo que você possa levar como um decoreba a ser representado. As principais formas de apresentar dados são gráficos, tabelas, diagramas, mapas, infográficos e painéis. Os dashboards, eles foram criados como uma forma de organizar as informações de uma forma, apresentar as informações de uma forma organizada, consolidada e resumida, porém com informações suficientes para se tomar uma decisão. Se você botar dados demais, você pode confundir. Se não tiver dados suficientes, não vai ajudar a resolver o problema, a pessoa não vai saber tomar uma decisão. Os principais itens de um dashboard que você deve levar em consideração, eles devem ter um objetivo específico, apresentar uma questão específica, um alarme de um sensor, um dado que precisa ser monitorado, uma estatística que precisa ser consultada. Precisa ser, elabore, antes de começar a fazer qualquer coisa, um esboço do seu dashboard num papel e caneta. Pega uma folha de papel, desenha lá numa folha de papel o que você desejaria colocar daquele dashboard. Quais as informações. Depois você escolhe a sua plataforma que você vai utilizar. Sejam softwares específicos, seja um Excel, seja um painel impresso, um cartaz que você queira colocar. Não tem problema, não. Dashboard não precisa sempre ser dinâmico. Depende do objetivo, novamente. E, principalmente, evite os principais erros. E quais são os principais erros? Colocar itens além do necessário, fazer um visual muito poluído. Cores demais e cores erradas. Evite cores fortes. Cores que sejam, por exemplo, associados a alarmes, só devem ser utilizadas com esse objetivo. Se tudo é um alarme, isso cai num lugar comum, né? Perde o objetivo. Então, vermelho e verde é normalmente mentalmente associado com uma coisa que está com problemas ou uma coisa que está tranquila. Vermelho, amarelo e verde tem esse sentido, é o sentido do semáforo, né? E você precisa tomar cuidado com isso. Se você colocar tudo verde e vermelho, tudo vermelho, o vermelho que é perigo real, a pessoa não vai perceber. E cuidado com excessos de efeitos visuais. Gráficos 3D que rodam só porque podem rodar. Elementos que carregam informações que parecem purpurina. Fazer efeitos visuais de transição desnecessários e excessivos. E assim sucessivamente.
E algumas informações a respeito de gráficos. Existe esse infograma na internet. Aqui embaixo você encontra as referências originais, as referências modificadas e todas as informações de quem criou esse chart inicial. E eu considero esse chart aqui um dos mais ilustrativos sobre como você deveria pensar nos gráficos. O que você gostaria de mostrar? Você deseja mostrar uma comparação? Pode fazer gráficos dessa natureza, com muitas categorias com esta natureza, com esta ou com esta. Você deseja mostrar alguma coisa ao longo do tempo? Você pode mostrar desta forma e desta forma. Você deseja mostrar apenas alguns períodos? Pode ser desta forma ou desta forma. Este gráfico aqui é interessante porque você pode categorizar cada um desses níveis aqui, é como uma teia de aranha, né? E para cada um dos níveis da teia de aranha é como se fosse uma força de qualidade. Então você vê aqui, rapidamente diz, ó, isso aqui é nota alta, isso aqui é nota média, nota média, nota média, e este aqui é nota baixa. Eu não sei nem quais são os elementos que estão aqui, mas ele é visualmente instrutivo para fazer essas informações. Você deseja mostrar uma relação? Você pode usar duas variáveis, um gráfico x, y. Se for 3, você pode usar o tamanho dos pontos como a informação da terceira variável. Se for 4, pode ter o tamanho dos pontos como uma das variáveis e a cor como outra variável. É uma distribuição, você pode utilizar distribuições finitas, contínuas, apenas pontos. Essa de 3 variáveis, se for necessário realmente, tá? Por favor. Se você quer fazer uma composição, quase sempre você gosta da ideia de fazer um gráfico de torta ou um gráfico de acumulação, embora eu seja fã deste gráfico de torta e desse gráfico de componentes. O que é esse gráfico aqui, né? Você tem 4 níveis e você pega esse nível de baixo e redivide esse nível em outros 4 e o de baixo aqui em outros 6 e assim sucessivamente. Você também pode fazer comparações ao longo do tempo, né? Então, a fração de azul aqui, ó, evoluiu para essa, que evoluiu para essa, de laranja, de vermelho, de uma forma relativa ou de uma forma absoluta, e essas informações também podem ser apresentadas desta forma, e todas essas são estruturas e elementos que são bem pertinentes e condizentes com aquilo que nós nos propusemos. Vamos fazer algumas atividades práticas. Vamos verificar um dashboard com o R. Então, vamos abrir o R para fazer um dashboard, a nossa primeira atividade aqui. Eu vou abrir aqui o meu diretório de extras. Eu já tenho um dashboard aqui construído. Eu vou mudar o diretório aqui, é muito importante nessa aula a gente está trabalhando no diretório que nós desejamos de fato. Eu não vou abrir aqui o dashboard como ele está. Eu vou te dizer como é que você faz isso aqui antes. Primeira coisa que você precisa fazer, você precisa instalar o pacote. Que pacote? É esse aqui, ó, o Flex Dashboard. Então, você vem até aqui, copia, vem aqui, instala, coloca ele, faz a instalação. Já está instalado no meu caso. Quando você instala esse pacote, ao contrário de outros pacotes, o que você faz? Ele é um template de R Markdown. R Markdown é um assunto que nós não abordamos aqui, mas ele é uma das formas que você tem de construir os seus scripts, tá? Então, nós temos aqui o R Markdown, e ele permite que você crie páginas na internet interativas, que execute as suas funções e publique, etc. e tal. Eu vou abrir esse R Markdown aqui, bem simplificadamente, porque como ele é um template, o que você observa é isso aqui, ó. O que você quer fazer? Você quer gerar um HTML, PDF, um Word, você pode fazer um documento, uma apresentação, você pode utilizar uma página Shiny, nós vamos ver o Shiny depois, mas o Shiny é uma estrutura para você criar pequenos softwares. E você pode usar os templates, e entre os templates, se tudo foi feito direitinho, está aqui o Flex Dashboard. Você clica em OK e pronto, você já tem aqui um Flex Dashboard básico. E aí, ó, ao contrário, você não clica mais aqui, você clica aqui, ó, nesse canite aqui, ó. Clicando aqui, ele vai me pedir para salvar temporário, você não vai encontrar isso aqui, você vai encontrar o exemplo
que já está pronto, que é esse dashboard aqui, que eu vou abrir depois. Então, eu vou criar aqui temporário, apenas para nós podermos ver, porque você não consegue abrir sem ele. E isso aqui é um dashboard, obviamente, muito simples. Aqui está o título do dashboard, só tem uma página, e ela está dividida em 3 elementos. O que a gente chama de chart A, chart B e chart C, que são os nomes de cada uma dessas seções. Você pode dividir isso aqui em tantas colunas quanto em seções. E como você faz essas coisas, né? E como funciona essa estrutura? Primeira coisa que você precisa compreender é que nós estamos usando com R Markdown. E o R Markdown define que você começa... O ambiente R, ele funciona assim, ó. Isso aqui é um ambiente R vazio. O que está aqui dentro é como você estivesse executando qualquer script R que você tenha feito, como nós fizemos ao longo de todo o curso. Só que o que eu fizer aqui vai aparecer, não aqui embaixo, vai aparecer na página que nós estamos executando. Então, o output da minha operação, essa daqui não gera absolutamente nada, vê que não fica nenhum environment aqui. Essa daqui significa olhar o valor desta variável, né? Então, ele realmente existe e ele está aqui, ó. O output está aqui. Então, o que você basicamente está fazendo, mostrando nesses ambientes, é como você define o elemento. Se você fizer isso assim, ó, parece que você não carrega, você não tem a variável, porque você não carrega. Ele só vai carregar a variável porque, na verdade, nós carregamos antes. Então, eu estou com a variável aqui, então ele, ao fazer isso, ele vai saber o que é. Aí aparece aqui o resultado. Então, se eu fizer um plot 1, ele faz aqui, ó, o plot 1. Ele fez o plot aqui dentro desse ambiente. Tá? Então, é basicamente assim que funciona a criação do dashboard. Como são esses elementos, né? Aqui você executa o software que você quer, a função que você quer usar um código aqui dentro, um caminhos, por exemplo, você pode executar aqui dentro, e você vai mandar colocar alguma informação lá no seu dashboard. Bom, mas qual é o básico aqui, ó? Eu criei uma coluna, assim, antes. Isso aqui, ó, é o título. Então, título do dashboard. Esse aqui é como você vai executar. A orientação por colunas e vertical significa que você primeiro está estruturando as colunas e depois você vai estruturar os diferentes blocos. Então, você vê que aqui eu botei a primeira coluna e aqui a segunda coluna. Aqui eu inicio como eu faço o meu setup do R e você carrega a biblioteca que você quiser aqui. Que você quiser. Aqui eu estou carregando somente aquela que eu estou precisando, que é o Flash Dashboard. Então, isso aqui é importante, isso aqui é comando, tá? Isso aqui é como você define esse título inicial. Isso aqui é comando também, na verdade, com um Rzinho, o mais simples é esse aqui, ó. É como você está dizendo assim, carregue o meu R. Então, aqui dentro eu vou executar o R. Aqui eu estou abrindo o comando column, estou colocando a largura da minha coluna, e se eu fizesse só isso aqui é necessário, para dizer que essa aqui é a minha coluna. Esses três traços definem a coluna. Como eu quero ficar bonitinho, no template faz isso, só para definir que é a coluna. Nesta coluna, eu coloquei apenas um local. Repare que quando eu executo ele, o título que aparece nesse local aqui, ó, chart A, é exatamente isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é o título do primeiro local. Então, estou aqui, título do primeiro local, tá vendo? Aí eu terminei a minha coluna, vou usar o meu espaço todo dessa coluna aqui, e aqui eu estou iniciando a minha segunda coluna, e eu coloquei dentro dessa segunda coluna 2 ambientes. É exatamente isso que eu tenho aqui. Isso é para uma página. E se eu quisesse algo mais sofisticado? Bom, vou abrir aqui o que já está pronto. Novo teste é o título. Aqui em cima eu abri um ambiente do Flash Dashboard para fazer as contas. Então, eu fiz todas as minhas contas previamente aqui. Isso, inclusive, aqui não é necessário. Basicamente, eu botei todo o meu algoritmo do caminhos que nós executamos aqui. Sem comentários, sem plot, sem nada. Mandei fazer todos os algoritmos aqui. E agora, eu tenho aqui esse novo carregamento. Eu defini isso aqui, ó, como uma primeira página.
Na primeira página, eu tenho o título primeira página. E essas 3 sinais de igual aqui definem o início da primeira página. Inicia nessa primeira página uma coluna de 650, com o título de chart A, eu poderia botar gráfico qualquer coisa aqui, e eu pedi para fazer um gráfico dos que eu queria fazer. Na segunda coluna, em um local, tem 2 gráficos, né? Que é o template básico, isso aqui, né? Eu tenho um gráfico aqui e outro gráfico aqui. Na segunda página, eu iniciei assim, ó. Segunda página, 3 sinais de igual. E aí, nessa segunda página, eu mudei o tamanho da coluna e coloquei uma tabela, nome da tabela, e eu coloquei um outro local aqui, onde eu dei o nome de tabela, mas não preenchi nada aqui, não tem nenhuma informação. E eu disse o seguinte, que a segunda coluna desta página, ela seria um ponto tab 7. Significa que eu tenho uma aba 1 e uma aba 2, ao invés de um bloco em cima e um bloco embaixo, como estava naquela informação anterior. Então, deixa eu mostrar como é que ficou isso aqui, ó. E você vai ver. Ele executou, fez aqui, ó, a apresentação do gráfico 1 que eu pedi, um gráfico aqui, outro gráfico aqui. Isso aqui não é exemplo de qualidade visual, tá? Eu estava só mostrando os elementos. E aqui, ó, eu pedi aqui para botar uma tabela, que eu deixei em branco, e aqui eu coloquei em abas, tá vendo? São 2 abas diferentes e que eu pedi para botar a mesma coisa. Fica até estranho, né? Deixa eu botar coisas diferentes aqui, ó. Botar uma informação duplicada aqui, só para você ver, entretanto, coisas diferentes, né? Porque aí você tem a nítida sensação de que funcionou. Então, aqui, a minha primeira página, a minha segunda página, uma informação de tabela, outra informação de tabela, os meus variantes, na aba 2, esse gráfico. Então, eu posso apresentar as minhas informações de uma forma visual, organizada, bem estruturada, bem documentada. Eu posso criar elementos dinâmicos? Posso criar elementos dinâmicos. Nessa primeira página, eu fiz um pedido para colocar essa variável DC1, DC2 aqui. Eu poderia pedir esse gráfico aqui, dessa segunda página aqui, eu podia fazer um gráfico só, né? E eu podia escolher aqui, ó, X, sepal length, Y, sepal width, e assim sucessivamente inverter e escolher o que eu quisesse para fazer uma coisa dinâmica. Não fiz, porque não era meu objetivo mostrar nada tão sofisticado aqui, só para apresentar o que é possível fazer, e você vai precisar desse tipo de elemento, mas não é difícil de implementar. Por quê? Porque aí vem o nosso segundo ponto, que é o... Vou voltar aqui para a apresentação. O Shine. Eu vou abrir o Shine. Página de internet do Shine. E aí, o que você tem aqui? Ó? Você tem elementos de como criar pequenos aplicativos. Eu vou dizer, é isso que você pode, por exemplo, perceber aqui. Isso aqui poderia ser um dashboard. Repara que eu posso chegar aqui, ó, e mudar o item, e ele muda o gráfico. Posso mudar o intervalo. Ele faz o gráfico dele. Deixa eu fazer um negócio diferente. Abriu. Ah, tá. Posso fazer, ó. Posso fazer uma linha para analisar tendências, tá vendo? E é basicamente um ajuste para eliminar o ruído. Posso tirar isso. Posso chegar e mudar. Aí, como é que eu faço isso? Gente, aqui você vai ver centenas de exemplos. Todos eles têm como você faz, tá vendo? Você copiar isso aqui lá, resolve. Esse aqui, particularmente, não vai resolver porque ele não te deu quais são esses dados. E essa fonte aqui não estava mais funcionando. Então, você não tem como pegar esses dados aqui, diretamente desses dados. Você tem que procurar novamente onde é que está essa URL. Bom, mas é assim que você vai fazer essa busca de informações. Ah, e como é que é a galeria? Vamos ver a galeria aqui, ó. Temos vários exemplos de coisas que nós podemos fazer. Nós podemos criar aplicativos de todos os tipos. Nós temos, por exemplo, esse daqui, ó, ele está carregando aqui embaixo. É um trabalho de modelagem, de regressão. Ele já está utilizando
as informações que nós estávamos colocando ali embaixo, né? Essas informações com dashboard, por exemplo. Você carrega dataset, mostra alguma coisa, faz o passo 1, passo 2, analisa, mostra o que você deseja fazer, explora os gráficos, tá? Então, você tem várias coisas. Quer ver o código? Tá aqui, ó, view app. Oh, perdoe-me. View code. View app. Isso aqui é como fica para você. Inclusive, você pode gratuitamente colocar o seu aplicativo na internet, desde que você não cobre nada por isso. Se você quiser algo privado, você precisa pagar, obviamente, mas você pode colocar o seu projeto aqui na internet. Fica ótimo. É coisas que você, seu trabalho. Aqui está o documento, gente. O que ele tem é isso aqui, ó. É um arquivo em R. Longo. É um arquivo em R longo. Como você pode ver, demora para acabar. Estou eu ainda paginando. Esse é o trabalho, tá? Esse não é a interface. O I é aqui, ó. Aqui você está abrindo os dados que ele está coletando, que está lá naquele diretório de dados, a interface que ele está pedindo com um certo tema, e ele basicamente permite que você faça a navegação, e você pode interagir, mudar, agrupar essas informações em conjunto com dashboards, por exemplo, se você desejar, utilizar as duas coisas, criar estruturas, enfim. As opções são inúmeras, né? Tem tantas opções que, na verdade, nós ficamos até perdidos nos exemplos. Tem centenas de exemplos por aqui, gente. Tem exemplos com mapas, tá vendo? Que eu não ensinei a fazer gráficos de mapas. Tem alguns que são bonitões, assim, que nem esse aqui, ó. Vou mostrar o app. Tá carregando. Tá carregando os dados da internet, tá vendo? Tá te mostrando como é que está essas informações aqui ao longo do tempo. Ele mostra, você vê que adiciona a opção de copiar para a internet, de imprimir, mostrar detalhes, se você quiser utilizar aqui de outras formas, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, é R. Trabalhos lindos, excepcionais, limpos, publicáveis na internet, mas está funcionando com um R por trás. Isso aqui, 99% das vezes, você vai ter como resultado final de alguma coisa dinâmica de apresentação de resultados. Você passa o mouse aqui, muda. Se você quiser alterar as informações, nesse caso aqui não dá, mas há opções de você alterar informações do que aumenta, do que diminui. Esse aqui é só uma avaliação do mercado financeiro. E você tem exemplos, todos eles têm código-fonte publicado. Você pode reparar que aqui, ó, tem muito dado, tá vendo? Muito dado aqui, a parte, arquivos de dados são aqui. Muitos dados aqui à parte. E aqui, repara, olha a quantidade de arquivo, né? Do RDA, é o arquivo do Shine. Olha a quantidade que nós temos. Na verdade, esse aqui é a estrutura dos dados do R, na verdade, perdoe. A estrutura do server está aqui, ó, o I. Então tá aqui, é grandinho também, olha. Mas quanto mais complexo for o seu aplicativo, obviamente, mais atenção você vai ter que ter aos detalhes da sua programação para que tudo isso funcione de uma forma mais ampla. Você não resolve com meia dúzia de linhas. Mas o Shine é uma opção real para criar soluções profissionais com o R. Motivo pelo qual RStudio tem uma versão paga. Só para constar, um dos objetivos disso, e você não precisa disso para a sua versão funcionar, para fazer, tá? Você não precisa pagar para isso, mas um dos motivos que você tem pela versão profissional, aquela que você paga, é que você tenha o suporte para serviços RStudio Server, tá vendo? Que você tem suporte para estruturas online, para construir
tá vendo? Aplicativos completos que fiquem armazenados na internet. Então, você tem todo um sistema de segurança, de APIs, para dar o suporte que você pode precisar, e você vê que não é tão barato assim. Tudo isso aqui é por causa da internet, gente, porque, para ser bem honesto, a diferença entre a versão open source e a versão profissional é estritamente as questões associadas a interpretações de versões de diferentes conectividades e outras coisas do gênero. O restante é tudo a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Tá? Então, você tem o server e o R desktop, e a versão paga tem justamente esse diferencial.